Hoje, gente, então, já anunciando que é um sucesso essa webinar da fraude da sucessão familiar, com 801 inscritos, um número realmente bem importante, e eu faço a minha saudação e meu agradecimento por nos prestigiar aí nessa webinar, e principalmente aí devido também aos nossos palestrantes aqui que estão compondo aqui essa mesa. Então, minha gente, eu vou, antes de mais nada, já agradecendo a presença da presidente da ASP, Viviane Girardi, minha amiga, lutadora pelo direito aí, já pessoas conhecidas nos meios jurídicos pela sua capacidade, excelente palestrante, e todo o Brasil conhece ela, e agora galgou aí com muito merecimento a presidência da ASP. A Kézia Goulart também, que eu vou, carioca, que nos prestigia com a sua presença. Em seguida, já vou ler o currículo de todos. Muito obrigado por estar aqui conosco. Ela que também é presidente da Comissão do Direito das Famílias e Sucessões da Associação dos Advogados do Brasil, do Rio de Janeiro. E nosso mestre, Rolf Madaleno, né? Nosso parceiro aí de longa data, aí, os maiores civilistas do país também. Quero agradecer pela presença que nos compõe aqui a mesa. Ele está até rindo ali, mas é verdade. Então, minha gente, o nosso tema hoje é sobre fraude na sucessão familiar. Eu, rapidamente, vou ler o currículo, então. Aqui já falei da Viviane Girardi, presidente da Associação dos Advogados de São Paulo, advogado especialista em Direito de Família e Sucessões, doutor em Direito Civil pela Universidade de São Paulo, USP, mestre em Direito Civil pela Universidade Federal do Paraná, especialista em Direito Civil pela Universidade de Camerino, na Itália. Passando aqui para o currículo da Kézia Goulart, é advogada atuante nas áreas de famílias e sucessões e conciliadora do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. É presidente da Comissão do Direito das Famílias e Sucessões da Associação dos Advogados do Brasil, Seção Seccional Rio de Janeiro. É mediadora pelo Centro de Atendimento de Soluções Alternativas, CASA. É pós-graduada em Direito Civil pela Anhanguera, especialista em Processo Civil pela PUC do Rio, e é pós-graduada em Direito de Família e Sucessões pela Fundação do Ministério Público do Rio Grande do Sul. Tem alguma coisa a ver aqui com o Rio Grande do Sul, viu? Rolf Madaleno, advogado especializado em Direito de Família e Sucessões em Porto Alegre e São Paulo, mestre em Direito pela PUC, aqui do Rio Grande do Sul. É professor do curso de especialização em Direito Civil da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Primeiro secretário nacional do IBDFAM, Instituto Brasileiro de Direito de Família. E é coautor, junto com seus filhos, Rafael e Ana Carolina Madaleno, do livro Fraude no Direito de Família e Sucessões, que esse livro ele vai falar, mas que vai ser lançado agora, já nos primeiros dias de maio, né? Em seguida, já ele vai dar mais informações, mas que ele já adiantou, que eu acho que até na primeira quinzena aí de maio vai estar esse livro, que vai ser também, certamente, um sucesso, Fraude no Direito de Família e Sucessões. Então, sem perder mais tempo, e já, mais uma vez, agradecendo aos 801 inscritos aqui, eu vou passar a palavra para minha amiga Viviane Girardi, que agora está aí nesse cargo fantástico de presidente da ASP. Então, muito obrigado por nos prestigiar. Antes de mais nada, a ASP sempre foi, essencialmente, uma instituição que apoia o advogado, os operadores do direito, e incentiva a cultura de todos nós, não só em São Paulo, mas no Brasil inteiro, haja vista o seu grande penetração em todas as áreas desse nosso país. Então, muito obrigado à ASP, muito obrigado, Viviane, por você ser essa presidente, que eu já conheço, e outras gestões suas, e obrigado ao demais corpo de funcionários da ASP, que deixa essa instituição tão importante para todos nós. Obrigada, Eduardo. Bom, a mim cabe primeiro te agradecer em nome da Associação dos Advogados de São Paulo, por isso que você falou, por essa parceria que a ASP tem com a OAB do Rio Grande do Sul, de maneira já tão profícua por todos esses anos, e que a gente vem não só mantendo essa parceria, como a gente vem fazendo ela se fortalecer. E isso reverte em que a gente possa transmitir conhecimento, troca de experiências entre as duas casas e fortalecer a advocacia, que ao fim e ao cabo é a finalidade da associação, e dar suporte também aos nossos associados. Te agradecer também pela organização desse evento, o número expressivo de participantes, de inscritos nesse evento, dão o tom da pertinência do tema, mas também
da liderança que você vem exercendo à frente de vários eventos que você vem promovendo aqui junto com a ASP, o que para nós da ASP é motivo também não só de satisfação, mas de alegria. Eu queria de público te agradecer por essa parceria, por essa colaboração e por você doar o seu tempo em prol da advocacia. Cumprimentar a Késia Goulart, que estou conhecendo na data de hoje, dizer que é um prazer estar aqui com ela nesse painel, e o meu amigo, eterno amigo já de tanto tempo, querido Rolf Madaleno, né, esse baluarte do direito de família, sem nenhum tipo de modéstia. Rolf, você é um dos advogados que inspiram o direito de família e me inspiram também, né? Então, feitas essas considerações iniciais, o tema que o Eduardo nos propôs aqui, e já fiquei muito feliz de saber da notícia do lançamento do livro do Rolf, que tenho certeza já é mais um dos livros que vem para marcar a doutrina no campo do direito de família, diz respeito à questão da fraude na sucessão, né? Nós temos que, no direito sucessório, as normas do direito sucessório, elas são todas normas de direito cogente, ou seja, o espaço da autonomia privada dos interessados na sucessão, ela está sempre circunscrita ao cumprimento estrito dessas normas que determinam a passagem do patrimônio do falecido para os seus herdeiros, né? O direito sucessório, ele tem, portanto, como base a plena igualdade de tratamento entre os herdeiros da mesma classe. Então, os filhos consagrados automaticamente devem receber herdeiros naturais, né, que seriam os filhos, quando a gente pensa em falar em termos de herança, em termos de planejamento. Eles devem receber quinhões sempre em igualdade de valor e em igualdade de substância. Então, vigora entre a distribuição da herança entre os herdeiros essa igualdade. Por um outro lado, nós temos ainda, junto com a questão dos herdeiros, toda a complexidade, se nós pudéssemos falar assim, toda a complexidade que vem da relação conjugal que esse falecido tenha com um terceiro. Então, nós temos, ou no âmbito do casamento, regras específicas que determinam a forma de participação do esposo ou da mulher na sucessão do outro, ou também no campo da união estável, também regras que agora já equalizadas por força do julgamento do Supremo Tribunal Federal se assemelham, né, e se equiparam ao tratamento dado àquelas pessoas casadas pelo vínculo matrimonial e que, portanto, também ingressam na sucessão da pessoa falecida quando presente uma relação conjugal. São essas duas órbitas, na verdade, essas duas classes de herdeiros que normalmente estão presentes quando a gente vai tratar de uma sucessão, né? E é por isso, e por conta dessa complexidade toda de regras, por conta dessa força das normas serem cogentes, que significa o quê? Muito pouco as partes podem determinar em termos de sucessão, é que tem tomado força e os advogados, os estudiosos do direito, têm se debruçado cada vez mais para se fazer um planejamento sucessório, ou seja, se trabalhar com a ideia de se organizar ainda em vida o que vai ser essa passagem patrimonial para depois da morte, evitando-se inúmeros problemas que nós normalmente enfrentamos no campo do inventário. Eu sou advogada há 30 anos e já vi de tudo nessa disputa, né? Então, processos que começam de uma forma litigiosa e terminam em acordo, mas que normalmente é o contrário, processos que aparentemente não vão ter conflitos, mas que na hora que se descortina o valor patrimonial, ou vai se começar a pensar exatamente na divisão dos quinhões entre esses herdeiros, é que começam aqueles conflitos que levam para dentro do Poder Judiciário, não só os conflitos da família, mas normalmente dragam para dentro de um processo judicial, com todas as implicações de um processo judicial, ou seja, morosidade, falta muitas vezes de conhecimento técnico específico sobre determinadas matérias, empresas e patrimônios que muitas vezes são o sustentáculo daquela família ou de parte daquela família e que ficam engessados, dragados dentro de uma ação litigiosa, muitas vezes de inventário. Então, o planejamento sucessório, ele vem, na verdade, ou essa preocupação com a passagem da herança para depois da morte, ela vem se tornando muito mais presente na vida das famílias brasileiras, com a ideia das pessoas prevenirem, antes do falecimento, essa organização patrimonial.
E aí que entra, ou pode entrar, uma das entradas para a fraude. Então, aqui nós temos um cenário que é dentro dessa organização patrimonial prévia, se burlar, muitas vezes, a forma de transmissão dessa herança para se preterir, né, normalmente uma classe de herdeiros ou um ou outro herdeiros em detrimento dos outros. E aí nós entramos, portanto, numa situação onde os mecanismos para a utilização dessa fraude, e nós estamos falando, portanto, de um espaço do direito desviante da conduta padrão, porque nós temos a possibilidade do planejamento sucessório ser estruturado, ser feito, respeitando essas normas cogentes, e dentro dos mecanismos que o direito nos dá de organização desse patrimônio, seja com pactos entre as famílias, né? A gente tem muitos pactos societários sendo feitos, a gente tem pactos de família que a gente pode registrar, compromissos que podem ser feitos. O Código Civil mesmo nos dá a oportunidade do próprio, enfim, testador, se ele tiver testamento, ou enfim, o próprio dono da herança, o dono do patrimônio, fazer em vida a sua partilha, né? A gente tem essa disponibilidade dentro do nosso Código Civil, mas tudo isso, obviamente, passando por dentro do crivo da licitude, respeitando as características de cada um dos institutos que podem formar esse patrimônio, essa sucessão ou esse planejamento sucessório, né? Então, respeitando, por exemplo, a intangibilidade da legítima, que é aonde se estrutura o nosso direito sucessório, que é aquela parte aonde a lei reserva que deva ser deixada em proporções iguais àqueles a quem a própria lei diz que devem participar da herança daquela pessoa. Então, há um misto de liberdade, aonde eu tenho toda uma parte disponível do meu patrimônio que eu posso entregar aos meus herdeiros ou posso entregar a um terceiro, seja por testamento, seja por doação, e há uma outra parte, 50% do meu patrimônio, que deve necessariamente ficar restrito para ser entregue aos meus herdeiros. O planejamento sucessório faz o quê? Mescla, ou tem a possibilidade de mesclar, tanto esta parte que a gente chama de disponível, quanto essa parte que é legítima, e se fazer aqui uma organização dentro de toda a normativa, respeitando a igualdade de proporções, a igualdade na qualidade dos quinhões também, que isso também tem a ver com a igualdade das proporções dos quinhões, e se fazer uma distribuição equânime entre os herdeiros. Pois bem, o problema é quando este planejamento ou esta organização, seja ela parcial, né, do patrimônio parcialmente, ou seja ela até mesmo integral, como eu já cheguei a ver uma vez, e eu não quero entrar nesse assunto porque eu sei que a Késia vai se debruçar sobre ele, que um dono de um patrimônio financeiro significativo depositou todo o seu patrimônio num plano de previdência privada, pensando que esse plano estaria, portanto, completamente fora de uma futuro processo de inventário, e, portanto, ali ele não estaria limitado a respeitar a legítima nem o disponível, né, que seria um patrimônio que estaria fora dessa discussão. Fez isso com a finalidade precípua de, na verdade, burlar a lei e beneficiar no caso era a companheira, em detrimento dos filhos que ele tinha do casamento anterior. Então, aqui nós começamos já a entrar dentro do fenômeno, que é o fenômeno desviante, que é o fenômeno da fraude. O que é a fraude por direito, né? A fraude por direito é você, sobre a aparência de uma licitude, cometer atos ilícitos. Então, o campo do direito patrimonial é o campo onde a fraude se mostra mais presente. Nós vamos ter a fraude presente lá no campo do direito de família, por exemplo, nas partilhas também entre casais, é muito comum que haja a fraude, e aí a utilização de interposta pessoa e a utilização de pessoas jurídicas na verdade, o mote mais comum também para se ventilar a fraude nesse campo do direito de família. No campo do direito sucessório não é diferente. É lá também que, muitas vezes, se pode, a pessoa física, alocar o seu patrimônio em outros, em uma pessoa jurídica, por exemplo, com a finalidade precípua de desviar aqueles bens da sua sucessão, beneficiando essa pessoa jurídica para que depois, por exemplo, geralmente é isso que acontece, ou há um benefício direto a um desses herdeiros
sobre vários atos jurídicos que vão tentando disfarçar essa transmissão patrimonial direta para esse herdeiro, por exemplo, dentro de uma empresa, ou então há aqueles chamados laranjas, né? Então, que é você faz uma doação, ou você faz uma transmissão, ou você faz uma compra e venda da pessoa física para essa pessoa jurídica, com o compromisso que essa pessoa jurídica vai ter depois de entregar esse patrimônio aí para um herdeiro, para um filho preterido, preferido, no caso, ou para uma companheira, para a esposa, enfim, um terceiro que, se estivesse comparecendo normalmente na linha sucessória, receberia de forma diferente, ou então esse patrimônio deveria ser dividido de forma diferente e igualitária entre todos aqueles que participam da sucessão. Então, a fraude, na verdade, ela se conjuga de dois elementos, né? Um elemento que é a aparência de verdade, a aparência de veracidade daquilo que está sendo feito, e uma intenção que se tem por trás de se lesar aquele patrimônio ou aquela pessoa. Mas, na verdade, quando a gente vai tratar da fraude, nós temos normalmente uma aparência de ilicitude num contrato de doação, que muitas vezes está disfarçando uma outra realidade, ou o que é mais comum, um contrato de venda e compra, que está, na verdade, disfarçando uma doação muito maior em valores, atos que são realizados sobre o ponto de vista de valores patrimonialmente declarados, quando, por exemplo, o valor de fato que se está tratando desse patrimônio, ele é infinitamente superior e gera as distorções e as desigualdades nesta partida. Bom, o que nós temos aí de presente, e é possível que, obviamente, para toda a moléstia do direito de família, nós vamos ter os mecanismos de correção desses desvios, né, praticados pela fraude ou pelos atos fraudulentos. Uma coisa que é importante a gente dizer é que no sistema brasileiro nós não temos nenhum tipo de penalidade direta para os atos fraudulentos no campo desses atos feitos em vida. O que nós vamos ter é, por exemplo, especificamente a pena de sonegados quando haja num processo de inventário, aí sim, a inventariante ou aquele herdeiro faz a supressão de um bem ou omite, né, a existência de um bem para se beneficiar. Este sim vai ter aí especificamente uma situação, mas nós estamos falando de algo dentro do processo de inventário, com a obrigação desse inventariante ou desse herdeiro de trazer bens à colação, sobre o risco, a pena dele vir a perder esse patrimônio. Aqui, quando a gente fala da fraude, fora essa questão da pena de sonegados, ou propriamente da tratativa da matéria de sonegados, nós estamos tratando normalmente dos atos praticados em vida, seja pelo próprio testador, normalmente testador não, autor da herança, né, normalmente ele titular desse patrimônio, em conluio com outro filho, ou então com terceiros, como eu falei. Então, isso é bastante comum quando a gente vê as doações fraudulentas por valores muito inferiores ao que são valores efetivamente daquele patrimônio recebido. Ou então, quando a gente tem partilhas, como eu falei, de divórcio, em proporções absolutamente diferentes, em termos do direito de meação, com a finalidade, muitas vezes, de preterir ou de prejudicar um ou outro, não só o cônjuge, mas herdeiros também que venham depois a participar de uma sucessão. As famosas criações das holdings, que é o esvaziamento patrimonial da pessoa física para dentro de várias pessoas jurídicas que vão, cada uma delas, numa complexidade, numa trama mais complexa de sociedades, holding, né, para quem está nos acompanhando, o que acaba sendo? É uma empresa que, na verdade, controla várias outras empresas. Então, essa empresa, ela acaba sendo sócia de muitas outras empresas, fazendo um complexo societário, aonde nós quase não vemos uma pessoa física participando, mas sim cotas de empresas que pertencem, que são sócias de outras empresas. E é aí um ambiente também onde a fraude normalmente permeia. Então, aqui vale um lembrete que, assim, se criou uma mania, ou virou uma moda, na verdade, se falar em planejamento sucessório e criação de holding familiares. E eu aqui faço um alerta com muito cuidado,
A holding é sim um instrumento, ela é um instrumento usado de forma lícita, mas nem sempre a holding vai ser a melhor saída para uma organização patrimonial ou para um estudo de um planejamento sucessório. Por quê? Porque nós temos toda a implicação tributária que recai sobre uma questão de holding, a integralização desse patrimônio dentro das holdings também, e é aí que muitas vezes nós vemos as fraudes, porque o patrimônio muitas vezes ele tem um valor nominal baixo, integralizado dentro da holding por esse valor nominal baixo, dando margem, portanto, a uma distorção, quando lá no final ou na hora do inventário vai ser feito o ajuste entre todos os herdeiros. Por quê? Uma parte desse patrimônio vai sendo diluído dentro dessas empresas, com sócios, muitas vezes, que já não têm mais a participação daquele autor da herança. Então, uma forma de se diluir também o patrimônio dentro dessas sociedades. E essas sociedades dentro de holdings, ou mesmo fora das holdings, elas podem ter as configurações jurídicas variadas. Então, nós podemos ter sociedade limitada, que é a sociedade que a gente mais conhece, mas a sociedade limitada ela é mais pública, né? A gente consegue ter acesso, a gente consegue saber da contabilidade, do valor desse tipo societário, mas nós também podemos estar diante, por exemplo, de sociedades de SAs fechadas, que são muito ligadas, né, e que, portanto, são SAs, a sociedade anônima, por excelência, ela tem ações e, portanto, as ações são normalmente colocadas em bolsa, né, quando a gente está diante de uma sociedade. Então, o mercado regula o valor dessa sociedade e automaticamente regula aí o valor que vai ser o direito desses herdeiros. Quando muitas vezes a gente vai para uma sociedade, uma SA fechada, a SA fechada não tem a obrigatoriedade de levar suas ações para a Bolsa de Valores, ou seja, não publiciza o valor das ações. E aí é muito comum que fiquem essas ações fechadas, entre muitas vezes um grupo fechado de herdeiros ou de sócios entre si, limitando o valor daquela parcela patrimonial e trazendo prejuízos, muitas vezes, para um ou outro dos herdeiros, que fica obrigado a vender, muitas vezes, a sua participação por um preço dado por esses terceiros outros sócios, de uma forma que ele fica aí também engessado e cria todo um ambiente onde a fraude ou onde o prejuízo na sucessão familiar se mostra mais presente. Mas fora esses mecanismos todos, né, nós temos, além das criações das holdings, etc., há aqueles mecanismos, por exemplo, do titular da herança, do titular do patrimônio, criar empréstimos forjados, ou então criar ônus sobre o seu patrimônio, os ônus real sobre o seu patrimônio. Eu, por exemplo, enfrentei um caso uma vez onde havia uma hipoteca sobre um imóvel valioso, era um prédio valioso, que valia uma grande parte do patrimônio do autor da herança estava num prédio, e sobre ele tinha uma hipoteca forjada, na verdade, em benefício de um dos herdeiros, que diante da insolvência, não pagamento dessa dívida, estava resgatando esse prédio, por exemplo, por força da execução da hipoteca. Aí se vai se descortinando por meio daquilo que eu falei, que são os mecanismos que nós temos também de inibir a fraude, ou, na verdade, a gente está sempre um pouco atrás da fraude, né? A fraude é perpetrada e a gente precisa anular, precisa descortinar a fraude, mostrar o que, de fato, tem por força, por trás daquele ato, aparentemente lícito, mas qual é realmente o verdadeiro negócio que foi pensado e premeditado ali atrás. Então, além dessas questões da simulação dos empréstimos, né, que a gente vê que muitas vezes também acontece, empréstimos sucessivos que nunca são pagos, e que com isso vai havendo uma transmissão gradativa, muitas vezes, de ativos desse autor dessa herança para um ou para outro determinado herdeiro. Há ainda a questão do seguro de vida e a questão dos planos de previdência privada, que são também alguns dos mecanismos absolutamente lícitos, mas que podem vir a ser utilizados de forma indevida, de forma ilícita, como um escape patrimonial para se lesar aqueles bens ou determinados herdeiros que estão envolvidos naquela sucessão. Bom, mas quais são, portanto, dentro dessa ideia de disfuncionalidade dos institutos? Porque é disso que a gente trata. Aqui a gente pode
não dá para a gente enumerar todas as situações, né, de fraude. O que a gente precisa ter sempre em mente quando a gente vai tratar da fraude é que é a disfuncionalização de um instituto vertido para uma finalidade que está sendo usado de maneira indevida para outra. A compra e venda é uma questão clássica também, né? Então, sobre uma compra e venda muitas vezes feita com um terceiro, está aí se transmitindo por preço vil, por preço menor, um bem, um compromisso, muitas vezes, daquele terceiro, depois retornar o patrimônio para um determinado herdeiro, enfim, para alguém que tenha que participar daquela sucessão de maneira, e aqui recebendo de maneira absolutamente desigual. É muito mais comum, obviamente, a gente ter o problema da fraude quando a gente já tem um conflito ou um ambiente de conflito dentro da família, né? Ou seja, porque você tem muitas vezes filhos reconhecidos que não é um filho do casamento, e isso é uma situação bastante comum que a gente enfrenta na advocacia do dia a dia. Então, é aquela família que muitas vezes há um filho fora do casamento, fruto de um relacionamento anterior, até muitas vezes, ou concomitante, enfim, mas que quando ele vai participar da sucessão como filho, ele tem direitos exatamente igualitários àqueles filhos do casamento ou da união do autor do patrimônio, mas que sempre carrega essa pecha de vir a ser o filho que deve ser preterido ou que deve ser prejudicado nessa sucessão. Então, é muito comum se ver isso. Como é comum também se ver autores de herança que sabem dessa realidade e que gradativamente também, ao longo do tempo, vão transmitindo muitas vezes para esse filho, com receio até dele vir a ser preterido depois na sucessão, já adiantando um patrimônio, normalmente por uma interposta pessoa, e não se fazendo isso de maneira direta, porque aí a fraude fica muito mais evidente e muito mais fácil de ser descoberta. Os mecanismos de controle que a gente tem, né, ou pelo menos de resgate da fraude, além das normas cogentes do direito sucessório, e aí nesse aspecto, quando a gente cai para dentro do inventário, que é onde a gente pode ter o ajuste ou se descortinar todos esses atos que muitas vezes praticados em vida, eles se revelam distorcidos depois da morte desse autor do patrimônio. Os mecanismos, então, portanto, de normas cogentes do direito sucessório acabam tendo uma função bastante positiva, porque eles não permitem que se validem atos absolutamente contrários a essas normas do direito sucessório. Por um outro lado, nós vamos ter todos os mecanismos do direito processual civil que vão nos ajudar também. As ações anulatórias são as clássicas, né? Então, nós temos a possibilidade das ações anulatórias, nós temos a possibilidade das ações de medidas cautelares, logo que acontece o óbito, para se prevenir que esse patrimônio já talvez desviado, ele venha a ser levado ainda de maneira a ser diluído, a desaparecer. Então, temos ainda as possibilidades das sobrepartilhas, ou seja, de localizado um patrimônio que deveria participar desse inventário e que não participou, ele vir ser chamado para ser partilhado e fazer parte de todo o bem de novo. E temos a desregar doutrine, que eu vou também nem me atrever aqui na presença do Rolf a tratar, porque ele é o senhor doutor desse tema, né, e certamente nos brindará com a sua fala a esse respeito. Mas, enfim, são possibilidades e mecanismos que o direito também deixa à disposição para a gente fazer as anulações que são necessárias, visando a equilibrar e trazer essa igualdade que o legislador quer no momento da passagem e da transmissão patrimonial por força da morte. De maneira bastante geral e genérica, eu acho que eram essas assim as considerações que eu tinha para fazer. Lembrando ainda que um outro mecanismo bastante eficiente, bastante eficaz, que vem sendo feito para burlar também a sucessão, é o esvaziamento do conteúdo de empresas, né? Então, a gente tem empresas, muitas vezes, com valor patrimonial bastante significativo, que vão sendo partilhadas em tantas outras, ou tendo esvaziado o seu conteúdo nominal das ações, das participações societárias, de modo que chega no momento do recebimento da herança, o herdeiro recebe um contrato social lá que tem um valor de cotas,
mas que não corresponde nunca àquilo que era o valor, por exemplo, histórico dessa sociedade ou dessa empresa. Enfim, dentro do campo sucessório, nós temos, portanto, as normas cogentes cumprindo um papel de limitação muito forte da autonomia privada, e por isso aqui vai o cuidado que todos nós, advogados, devemos ter quando a gente vai falar enfim, dos planejamentos da organização, seja parcial, seja total, desse patrimônio, do respeito às normas, não só do direito sucessório, mas é importante que o advogado, enfim, advogado, o operador, tenha conhecimento de toda a base do direito civil, porque nós vamos encontrar limitações em outros campos, então a gente vai tratar, por exemplo, lá dos contratos, da doação, da compra e venda, que vão ter regras muito específicas para tratar de maneira adequada ao planejamento sucessório e evitar a configuração da fraude ou a anulação de vários atos, muitas vezes realizados em vida, e até mesmo atos de boa-fé. E aqui eu digo que a doação, por exemplo, que não pode levar em conta a doação do patrimônio integral do doador, tem que ter um limite. A doação que deve respeitar a legítima também, quando você tem herdeiros necessários colocados em perspectiva. Quando a gente vai para o contrato de compra e venda, nós temos que lembrar que o contrato de compra e venda, quando nós temos herdeiros, e ele é feito de descendente para ascendente, ele deve também contar com a participação dos demais herdeiros, para que isso não venha a ser vulnerado lá na frente. Enfim, há toda uma base, né, de teoria, digamos, geral, ou mesmo específica de cada um dos livros do Código de Direito Civil, que precisam necessariamente também ser respeitados para que esse planejamento sucessório se mantenha em pé, a gente diz, né? Que ele enfrente as normas de direito sucessório e as normas de direito civil e não seja vulnerável, dando vazão, muitas vezes, àquilo que eu me referi no início da minha fala, a processos litigiosos que dragam para dentro do judiciário, com todos os problemas que nós conhecemos do judiciário, empresas, patrimônios, atividades empresariais, que envolvem muitas vezes não só a vida da família, mas a vida de terceiros, distorcendo, às vezes, heranças que foram pensadas e destinadas de uma forma e que acabam, por força da caneta do juiz, virando pó, muitas vezes, ou até mesmo se tornando empresas completamente inoperantes, perdendo o valor de mercado, enfim, deixando o patrimônio conquistado em vida de uma maneira bastante, enfim, vulnerável e com perdas para todos os envolvidos, né? Então, se as normas cogentes do direito sucessório, elas são bastante, nos exigem bastante nessa perspectiva, por um outro lado, quando a gente vai colocar todos esses atos realizados diante da prova de um inventário, né, que vai ter que se submeter depois a uma chegada, a um respeito para se saber se essas normas foram todas observadas, é aí também que a natureza das normas cogentes acaba sendo um auxílio àquele que se viu vítima das fraudes ocorridas pelo autor da herança, enfim, pelos seus irmãos e etc., né? Lembrando que muitas vezes há filhos que comandam empresas, enfim, filhos que têm uma posição dentro da sociedade que permite a movimentação patrimonial com uma certa facilidade e que acabam lesando muitas vezes os outros herdeiros. Então, assim, de maneira bastante genérica, até para não avançar aqui no meu tempo e quero ouvir todos os meus colegas de painel, que certamente trarão assuntos muito mais interessantes do que esses que eu tenho para trazer, é que eu termino aqui agradecendo ao Eduardo, mais uma vez, pelo convite, da oportunidade desse encontro e pela colaboração com a nossa Associação dos Advogados de São Paulo. Muito obrigada. Oi, obrigado, Viviane. Parabéns aí pela sua exposição aí, bastante abrangente. E já passando a palavra, então, para a Kézia fazer as suas colocações aí sobre a matéria que ela pretende abordar nessa questão da fraude. Por favor, Kézia. Primeiramente, me apresentar, como o doutor Eduardo falou no início. Meu nome é Kézia Goulart, eu sou advogada aqui no Rio de Janeiro. Esse ano eu estou como presidente da Comissão de Direito de Família e Sucessões aqui da aba do Rio de Janeiro. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer esse convite feito pela ASP e pela OAB Rio Grande do Sul, através do doutor Eduardo Lemos. Então, agradeço imensamente o convite. É uma honra imensa, indescritível, eu estar aqui dividindo esse tema
com a doutora Viviane, com o doutor Rolf, e eu agradeço em nome da minha comissão também, e em nome da aba Rio de Janeiro. E não vamos utilizar os nomes doutores na frente, não temos esse nome de pronome de tratamento, que acho que fica uma conversa também mais tranquila e com menos pronomes de tratamento. Enfim, depois dessa aula, né, que a gente teve com a Viviane, permeando por todos as possibilidades em que podem incorrer as fraudes, né, as possibilidades de planejamento sucessório, eu vou tentar ser breve para não atrapalhar a próxima palestra, que eu convido vocês a ficarem, porque eu acho que vai ser muito boa. Então, eu venho aqui apenas expor as minhas humildes opiniões acerca do tema fraude às sucessões familiares. Nós temos mecanismos, né, como bem salientou a Viviane, de planejamento e sucessórios, mecanismos excelentes. Inclusive, recentemente, fizemos um congresso junto com a aba de Mato Grosso sobre esse tema, planejamento sucessório. Então, é um tema bastante abrangente e faz com que a gente consiga planejar. Planejar é algo que o brasileiro parece que tem um pouco de repulsa, eu digo até. Planejar a vida, planejar o casamento, planejar a união estável e, sobretudo, planejar a morte, porque sempre parece que é um mau agouro você falar de morte. E a coisa mais certa dessa vida é a morte, né? Então, ou a gente não constrói patrimônio nenhum, e aí com a morte a gente deixa apenas a lembrança da nossa existência, o que muitas vezes também pode ser um patrimônio, ou a gente tem que aprender a planejar para quem vamos, né, destinar aquilo que construímos em vida. Eu tentei nichar o que eu vou falar aqui, até mesmo para poder passar também para o próximo palestrante, e também complementando apenas o que a Viviane, não vou falar doutora, expôs. Eu vim falar sobre a questão do planejamento sucessório na modalidade VGBL e PGBL. Que, embora o brasileiro tenha essa dificuldade, né, de planejar a vida e planejar a morte, eu creio que, por ser um investimento resgatável em vida, né, daquele participante, as pessoas tenham menos repulsa em colocar o dinheiro nessa modalidade de investimento, deixando, muitas vezes, nominalmente definido quem serão os beneficiários desse tipo de investimento do VGBL e do PGBL. Ocorre que, com todo respeito aos funcionários de banco, enfim, aos agentes financeiros, aqueles que nos auxiliam, inclusive, a planejar a destinação do nosso patrimônio financeiro, muitas vezes, ao indicar o beneficiário, você pode estar cometendo uma fraude à sucessão familiar. Então, primeiramente, gostaria de destacar o artigo 1846 do Código Civil, que diz pertencer aos herdeiros necessários de pleno direito a metade dos bens da herança, constituindo a legítima, como a Viviane falou anteriormente. A legítima é aquela que está prevista no Código Civil, que diz serem os herdeiros necessários, os ascendentes, os descendentes, os cônjuges e, dada a declaração de constitucionalidade do STF do artigo 1790, também os companheiros. Ante todo exposto, né, pela Viviane nós chegamos, então, à conclusão que os herdeiros necessários são herdeiros legítimos, mas nem todos os herdeiros legítimos, eles são herdeiros necessários. Então, irmãos, tios, primos, sobrinhos, enfim, os parentes, eles são herdeiros legítimos, mas eles não são necessários. Então, metade dessa herança, ela pertence aos herdeiros legítimos e necessários, o que ordena, né, já sendo redundante, o ordenamento jurídico, são normas cogentes e, por mais que a gente tenha vontade nossa autonomia da vontade deva prevalecer muitas vezes, a gente tem que, hoje o ordenamento jurídico, ele é pautado, ele é destinado nesse sentido, então, minimamente, ele tem que ser, né, seguido. E aqui entra aqui a questão dos planos de previdência privada ou complementar, que é a modalidade PGBL e PGBL, que são contratos de previdência privada que buscam resguardar, em primeiro lugar, a segurança financeira do participante, com a complementação da sua aposentadoria. Creio eu que, quando foi criado, não foi pensado, né, eu sempre tenho
essa esperança, porque eu acho que o ser humano ele é muito criativo, né? Ele inventa uma forma de como eu vou transformar o que é bom numa coisa horrível, né? Então, eu acho que a gente, quando isso tudo foi criado, quando surgiram essas modalidades de previdência complementar, foi apenas para que houvesse uma complementação da sua previdência, né? Para que você, na sua velhice, pudesse aproveitar aquele dinheiro que você investiu ao longo dos anos. Então, o princípio, acredito eu, quando foi idealizado, era esse. Mas parece que as coisas vão tomando o caminho errado por conta da criatividade humana e por conta da falta também da orientação. Às vezes não é nem, acredito eu, que algumas vezes não seja por tanta maldade. É por uma questão de falta de orientação. E distinguindo, né, os dois, o PGBL é o Plano Gerador de Benefícios Livres e o VGBL é Vida Gerador de Benefícios Livres. O primeiro, o PGBL, é um plano de previdência complementar aberta, e o segundo, o VGBL, é um seguro de pessoas, que após certo tempo de acumulação de recursos, proporciona o pagamento de renda mensal ou uma soma em dinheiro em parcela única, que é chamada o pecúlio. Acredito que a ideia principal, né, como eu bem salientei, era para ser mesmo um pagamento de renda mensal, para apenas complementar a aposentadoria, né, e ser um plano de previdência complementar, como muitas empresas até têm. O BNDES trabalha com a ideia de previdência complementar, a Petrobras trabalha com a ideia de previdência complementar, e as instituições bancárias, instituições privadas também trabalham com essa possibilidade. Como esses planos eles permitem que o participante saque esse dinheiro ou deixe beneficiários, o cuidado que a gente tem que ter é na parte dos beneficiários. Então, caso venha o titular desse plano a falecer, esse poderá deixar pessoas indicadas como beneficiário. E aí que reside todo o problema. Porque receber de forma de previdência complementar valores mensais para complementar a sua aposentadoria, no meu ver, tem um caráter. E receber o valor em parcela única, ao meu ver, já passa a ter um outro caráter. Até mesmo pela forma de aporte, né? A forma como você faz esse investimento nesse tipo de investimento, nesse tipo de previdência. Então, a parcela única, sobretudo os beneficiários ali indicados, e aí um parêntese muito importante, porque a gente está falando aqui dos herdeiros legítimos, enfim, deixar para um filho, deixar para outro. Inclusive, o beneficiário desses planos de previdência pode ser até um terceiro, que nem fazia parte da vocação hereditária. Então, a gente tem que também ter esse cuidado. Então, pode ser uma forma de fugir das regras cogentes do direito sucessório. A natureza jurídica desses contratos de previdência hoje essa natureza ela é muito discutida. Seriam investimentos ou seria seguro de vida? Muitas decisões em tribunais dão conta que essas modalidades de contrato seriam seguro de vida. E ainda assim, não seriam, e sendo assim, elas não estariam sujeitas às regras que protegem a legítima. Além disso, nós temos uma lei que regula, né, esse tratamento do PGBL e PGBL, que é a Lei 11.196 de 2001, e no seu artigo 79, ele determina que o resgate de saldos investidos por meio desses planos de previdência privada independe da abertura de inventário ou procedimento semelhante. Porém, há precedentes, ainda que minoritários, que tratam esses planos mais assemelhados como investimentos do que seguro, e aos quais eu me filio. E aqui eu vou narrar um caso que eu tenho em conjunto com a doutora Cristiane Legentil, que está nos assistindo, e é um caso que está correndo aqui no TJ do Rio de Janeiro, 20, e a companheira perdeu o seu companheiro de mais de 35 anos, então eles começaram essa união estável na década de 80, quando a gente falava da união estável, mas que ainda não havia regulação sobre, e ela nos procurou porque uma das filhas do seu companheiro, do primeiro relacionamento, não estava concordando sobre os bens deixados na sucessão. Uma filha concordava, mas a outra não. Essa união, que também nunca foi formalizada, vigia o regime da comunhão parcial de bens. Aliás, é uma coisa muito importante, a gente não leva muito a sério a questão do regime de bens. Na minha época de graduação, eu lembro que as pessoas na sala de aula falavam
que matéria chata, nos cursos, ai, que matéria chata. E é a matéria que eu julgo hoje a mais importante para a sua constituição de família e no direito sucessório. Essas pessoas desconsideram isso na hora de casar, e a gente sempre fala. Todo mundo está acostumado a pensar no bolo, pensar na festa, pensar na viagem e no regime de bens. Ninguém pensa. E isso influencia, sim, na hora do seu planejamento sucessório, na hora da sua sucessão, independente se você planejou ou não. A companheira, nesse caso, ela adquiriu um apartamento. Esse apartamento foi registrado apenas em nome dela e dos filhos dela do primeiro relacionamento. Esse apartamento ele foi dado uma entrada bastante importante de uma indenização trabalhista que ela recebeu antes de constituir a união estável, né? Então, temos um outro complicador. E o restante ela financiou. E os valores saíram do salário dela. E ela já vivia, nesse momento, em união estável. O apartamento foi registrado no nome dela e dos filhos. O companheiro sempre entendeu, e isso foi uma coisa sempre conversada entre eles, que esse apartamento pertencia apenas a ela e aos filhos dela. E que ali ele era, digamos, um colega de quarto, uma pessoa que dividia as despesas ordinárias da casa, luz, telefone, condomínio. Mas, enfim, os gastos da casa eram gastos divididos entre eles, mas que o apartamento foi pago e foi adimplido mensalmente pelo pagamento que ela recebia. Então, essa é a dinâmica familiar deles, e eu acho que o que é combinado não sai caro para ninguém. O salário desse companheiro, inclusive, era 5 vezes mais alto do que o salário dela. E, sendo assim, por ele morar num local onde ele dividia as despesas ordinárias, que não chegavam nem a metade do que ele recebia, ele conseguiu juntar em vida um valor bastante importante, porque sempre sobrava todo mês, sobrava 5 mil, 10 mil, 20 mil, 15 mil, e ele foi investindo grande parte desse dinheiro na modalidade VGBL. E no momento da morte desse companheiro havia quase 600 mil na conta em previdência privada. E as beneficiárias eram as filhas do primeiro matrimônio desse companheiro. E aí, quando a gente olha essa situação, a gente entende que isso é extremamente justo, extremamente injusto, né? Que, poxa, mas ele não pensou nela, mas a lógica desse companheiro e também dessa companheira era extremamente plausível. Ela tinha um bom apartamento, que era para ela e os filhos, e ele fazia o que ele bem desejasse com o dinheiro dele, né? Ele planejou dentro do íntimo dele corretamente, né? E até mesmo dentro, eu acredito, de uma boa fé. Uma das filhas, inclusive, ela compreende que esse apartamento sequer comunica na sucessão, né, que foi aberta. Mas a outra, certa ou errada, ela não acha. Então, durante toda a vida, essas filhas ouviram que esse apartamento pertencia à companheira. Mas é aquilo, né? Palavras do vento leva, que a gente não deixa escrito, não deixa planejado, pode ocorrer, pode incorrer no momento do falecimento em uma briga e, eventualmente, até em uma fraude. Então, já que não havia acordo, a gente, então, teve que, digamos, litigar por esse VGBL. Afinal, se a gente compreender que é um investimento, esse comunica a união estável. E, sobretudo, ao regime da comunhão parcial de bens. Porque os proventos do trabalho pessoal, eles não comunicam, porque é o que diz o artigo 1659, inciso 6 do Código Civil. Mas os frutos, eles comunicam. Então, será que esse companheiro poderia dispor desse valor investido em VGBL, deixado como beneficiárias as filhas desse primeiro casamento, sem o consentimento da companheira? E aí nós temos um julgado do TJ de São Paulo, no qual os desembargadores da 6ª Câmara de Direito Privado decidiram que os saldos de 2 VGBLs devem integrar, sim, o plano de partilha. A decisão ela foi baseada nas regras da sucessão hereditária, previstas no Código Civil. Eu vou só destacar aqui o voto do relator, porque ele é extremamente elucidativo. Pelo que se extrai dos documentos constantes nos autos originários, a falecida mantinha 2 aplicações em VGBL, tendo inclusive como beneficiários os agravados. Não se desconhecem os precedentes desse tribunal, segundo os quais esses valores não seriam partilháveis e estariam sujeitos exclusivamente à regulamentação própria.
Porém, tal previsão legal deve ser interpretada sistematicamente com as regras de direito sucessório, né, da sucessão hereditária. Vale dizer, a sujeição ou não do saldo dessas aplicações ao regime sucessório comum depende da análise particular de cada caso. Observa-se que, pela análise formal do tema, o indivíduo poderia transferir valor superior à metade dos seus bens, indicando como beneficiário desse valor um dos seus herdeiros necessários ou até mesmo terceiros. Por se tratar de uma previdência privada, esse valor recebido pelo herdeiro não estaria sujeito à colação. Em outras palavras, contratos dessa natureza podem não ser meras previdências privadas, e sim aplicações financeiras, que podem servir de instrumento para desigualar a herança entre os herdeiros necessários, o que não se pode admitir. Assim, caso se evidencie que o importe destinado a estes títulos não preservou o seu caráter previdenciário e ostenta a natureza de investimento financeiro, deve-se partilhar aos sucessores civis os valores acumulados em plano de previdência complementar, em detrimento dos beneficiários regulamentares ou expressamente indicados pelo decujus. Então, como é frisada aqui a questão dos aportes. Como foi feito esse valor? Como está sendo resgatável esse valor? Então, isso é uma coisa que o caso concreto ele vai te dizer. Por isso que não pode se pegar um julgado e é esse, e acabou, e enfim, a gente tem que trabalhar com o que é o caso concreto. E aí o TJ aqui do Rio de Janeiro, quando a gente entrou com o processo e pediu à juíza, enfim, que esse valor viesse, né, à colação, integrasse, né, os valores, né, os bens a serem partilhados, nas primeiras declarações, inclusive, serem incluídos, ela, enfim, falou para que tinha que ser excluído das primeiras declarações esse valor, e ela utilizou uma decisão de uma ação declaratória de inconstitucionalidade julgada pelo órgão especial do TJ. Só que essa declaração de inconstitucionalidade, declaratória de inconstitucionalidade, ela tem como escopo matéria tributária, declarando ou não uma lei estadual aqui de número 7.174 de 2015, constitucional na cobrança do ITDCM, dos valores deixados na modalidade de VGBL. De fato, não há o que a gente aqui discutir se o Estado deve impor o referido imposto, porque é óbvio aqui que não há um fato gerador né, que incida né, e enseje tal tributo, quando a sua instituição não resulta em violação do direito sucessório. Então, não incide o ITDCM? Isso é claro, é o tipo, é a modalidade de investimento que em nada incide um tributo causa morte. Mas será que esse valor, será que essa previdência, será que essa modalidade de investimento, essa modalidade de previdência, ela não viola os direitos sucessórios? E aí você não pode pegar a parte pelo todo, julgar em cima de uma decisão que fala sobre matéria tributária. O que apenas está falando é que a lei, número 7.134, daqui do Rio, 2015, aqui do Rio de Janeiro, uma lei estadual, ela é inconstitucional na cobrança de tributos. No caso desse processo, o VGBL ele foi contratado com valores em que o participante já dispunha e apenas realizava o investimento. Eram sobras do salário, da aposentadoria dele, da remuneração dele mensal. Era uma aplicação junto ao banco instituidor, diferenciando-se do contrato puro e simples de seguro, que aí também é essa confusão do entendimento do VGBL como um seguro. Porque no seguro, quando você contrata, você paga um valor mensal para receber o sinistro, né, ao final, né? Enfim, você recebe aquele valor que você pagou mensalmente. Então, não interessa se a pessoa faleceu tendo contribuído apenas R$10.000, se o valor era de R$1 milhão. Então, as regras ali do contrato de seguro, ao meu ver, são diferentes da regra de um investimento em previdência na modalidade VGBL. Para finalizar, e eu entendo que temos que olhar com mais cautela esses contratos, porque a forma
da constituição dos mesmos, ele pode ensejar uma violação à legítima, causando a fraude à sucessão. Se pensarmos nesse caso concreto que eu narrei, se essa companheira vendesse esse apartamento, e por estar só o nome dela e dos filhos, não necessitaria da assinatura desse companheiro, se ele fosse vivo. Se ela pegasse esse dinheiro e investisse sua totalidade na modalidade VGBL, viesse a falecer e deixasse esse dinheiro aplicado só no nome dos filhos, como seria? Será que não haveria essa fraude? Será que seria justa? Porque nesse caso concreto, existem outros bens a partilhar. Então, o que parece é que, bom, já que tem outros bens a partilhar, vamos esquecer esse aqui. Tem outros, não brigue pelo que já foi. Só que o que já foi corresponde a uma parcela extremamente importante e, por ser uma meieira, existe, sim, ao nosso sentir, uma fraude a essa sucessão. E foi bem como a Viviane falou, né? Como a gente pega todo esse dinheiro e coloca em uma modalidade, né? E, enfim, faz certos tipos de doação, ou tipos de aplicação, ou até mesmo em modalidades diferentes, né? Como a própria holding familiar, que surgiu como uma forma de planejar as empresas, e, enfim, essa constituição familiar acabou virando infelizmente, uma modalidade de se fraudar, né, legítima. Então, eu sou super favorável à autonomia da vontade. Eu acho até, inclusive, que a legítima nem deveria existir. Eu acho que o dinheiro é seu, e claro, se você vive com uma outra pessoa, o dinheiro é nosso, dependendo do regime de bens, mas a gente vive num ordenamento jurídico e que dispõe sobre herança, e seus herdeiros também, né? Então, a gente minimamente tem que seguir e respeitar esse ordenamento jurídico. A gente tem que aprender a planejar, e vamos planejar, procurar profissionais capacitados para que, quando da morte, quem ficou possa seguir as suas vidas sem demandas dolorosas, eternas no judiciário, e atreladas também ao sofrimento da perda de um ente querido. Kézia, parabéns aí pelas suas exposições, suas colocações. Agora, já pelo adiantado da hora, já vou passar a palavra aqui para o professor Wolff aí. Então, dá seguimento a esse final aqui dessa exposição de fraude na sucessão familiar. Por favor. Bom, muito obrigado, Eduardo, obrigado pelo convite, obrigado à ASP por ter também me honrado com esse convite, obrigado à presidente Viviane Girardi pela antecipada fala, e a doutora Kézia também, parabenizo as duas, e queria dizer assim, eu acho que elas praticamente esgotaram todas as hipóteses existentes em termos de fraude no direito das sucessões. O que me faz pensar sobre outro viés, assim, por que efetivamente existem fraudes, tanto no direito de família como no direito das sucessões. Óbvio que nós, como seres humanos, né, nós sempre... E temos aqui um livro que trata só do Código Civil, que trata dos contratos e das obrigações, e se entende por que nós temos que ter um livro que trata dessas questões de contratos, porque é uma questão de confiança. Vamos tratar com pessoas estranhas que nós não conhecemos e das quais nós temos que nos prevenir, e isso é da natureza humana, né? Porque às vezes as pessoas nem todas são honestas ou suficientemente honestas que a gente possa levar, como se dizia no passado, no fio do bigode, né, na confiança, numa relação eminentemente verbal, qualquer contrato que diz respeito a valores e relações negociais que interessam e que podem, né, causar a ruína de qualquer pessoa. Mas, infelizmente, no âmbito do direito de família, ou no âmbito do direito parental, essa desconfiança natural, que é até uma necessidade própria do ser humano, que precisa ter esse grau de desconfiança, né, para não parecer, sobretudo, demasiadamente ingênuo, no âmbito do direito de família isso não acontece, né? Porque não deveria acontecer. Em realidade, nas pessoas que nós mais confiamos são os nossos parentes, são os nossos cônjuges, nossos companheiros, são nessas pessoas que nós acreditamos e construímos lá patrimônio em comum, inclusive para deixar para essas pessoas que formam o nosso círculo familiar, que são os nossos herdeiros, né? E o que aconteceu na nossa vida que, de uns tempos para cá,
cada vez mais nós nos deparamos com situações de fraude, tanto no âmbito do direito de família, quanto no âmbito do direito das sucessões. Talvez uma dessas motivações seja exatamente a possibilidade que hoje nós temos, né, de construir e desconstituir famílias com muita facilidade, porque, né, o fato de que a gente se casa e se divorcia ou nem casa mais, né, e aí constitui outras famílias, as chamadas famílias mosaicas, e com essas famílias mosaicas vêm os filhos do primeiro casamento, da segunda relação, e assim por diante, e parece que nós vamos nos apegando, às vezes, isso é um dado curioso também, porque às vezes nós vamos nos apegando à última família, ou às vezes a gente encontra exemplos de pessoas que continuam apegadas à primeira família, ou à família de origem. Então, essa questão da fraude, ela tem esse movimento meio obscuro e subjetivo, né? Porque ele está muito vinculado à subjetividade, aos sentimentos ou aos ressentimentos das pessoas. E quando a gente faz essa análise, ou essa avaliação, né, de que o que movimenta a ideia da fraude, às vezes é, de um lado, no âmbito contratual, a cobiça demasiada de alguém, mas, às vezes, no âmbito familiar, nem é tanto a cobiça, mas são os ressentimentos, né? São os ciúmes e o sentimento de impotência que, às vezes, a gente quer atribuir a alguém que nos deixou, e assim por diante. Só acho que a gente tem duas ordens de motivação da fraude, né? Uma de cunho eminentemente pessoal, subjetivo, emocional, que são os ressentimentos, que traduzem numa palavra só, e o outro, talvez, a ganância. Quem sabe, então, nesse sobrepeso, né, nesse sopesamento, perdão, entre a ganância e o ressentimento, né, o que causa maior dano às pessoas, o que causa, né, maior frustração em quem é vítima de uma fraude, de qualquer uma dessas modalidades que foram aventadas aqui, muito bem aventadas. Olha, confesso que nem meu livro, que tem lá quase 1000 páginas, escrito com meus filhos, Rafael e Ana Carolina Madalena, sobre fraude, vai contemplar todas essas hipóteses que foram trazidas aqui com muita propriedade, com muita sapiência, e que, evidentemente, que eu não vou repetir. Estava começando a minha fala exatamente sobre esse aspecto subjetivo da razão da fraude, né? As famílias multiparentais, então, ou as famílias mosaicas, né? E os filhos indesejados. Eu me lembro, porque já tenho lá também 42 anos de advocacia, antigamente, né, as ações de investigação de paternidade, a possibilidade de alguém vir a investigar a sua paternidade e lá no final da vida de outro, ou de um suposto pai, se tornar herdeiro. Então, talvez um grande problema que exista quando se fala do direito sucessório e quando se fala da fraude no direito sucessório é que, porventura, aquele que está sendo fraudado, aquele que está sendo prejudicado, aquele que está sendo deixado, né, à margem dos direitos que deveriam ser iguais, como disse a doutora Viviane, porque a lei prevê as legítimas, uma porção que deveria ser indisponível, mas quanto essas pessoas dispõem dessa porção que não deveriam dispor, e quanto tempo, e aí é que vem o detalhe, quanto tempo essas pessoas têm para criar esses mecanismos de fraude. E aí um outro problema da nossa lei, o outro defeito da legislação brasileira. Primeiro, que nós não temos uma legislação que trate do processo de inventário, ou do processo sucessório, melhor dizendo, né, como um processo litigioso. Não, o nosso processo de inventário é um processo administrativo. Toda e qualquer questúncula, toda e qualquer dificuldade, toda e qualquer discussão tem que ser feito à parte, numa chamada ação sucessória, com as mais variadas hipóteses. Se alguém sonegou, abre uma ação de sonegação, né? Se alguém fez um testamento, esse testamento excedeu, vai lá e abre uma ação que reduza ou que anule esse testamento, mas para cada situação nós temos que abrir um processo próprio que se chama uma ação sucessória. Então, a própria legislação já contribui, quem sabe aqui, com dois elementos que me parece que são duas dificuldades postas, consciente ou inconscientemente, pelo legislador. A primeira delas, que reputo fundamental, é que não se pode tratar de herança de pessoa viva. Então, se alguém quer fraudar direitos dos outros, quer fraudar direitos da primeira família, ou quer fraudar direitos da segunda família, essa pessoa tem sua vida inteira para construir essa fraude. E aí o dono, ou o que deveria ser dono dessa porção indisponível, ou que deveria ter uma participação igualitária dessa porção disponível, é alguém que não pode se movimentar em tese, não pode investigar e pesquisar qualquer coisa, porque não tem como se movimentar sobre a herança de uma pessoa que ainda vive.
mas uma pessoa que ainda vive, que está sendo espertamente, né, instruída para que ela possa fazer o desvio desse bem, desse patrimônio, com as mais variadas formas, que evidentemente eu não vou repetir aqui, mas a doutora Viviane e a doutora Kézia já fizeram o registro devido a respeito dos meios, dos instrumentos existentes de fraude, mas é que, então, nós temos aqui duas travas, duas dificuldades, dois obstáculos construídos pelo legislador, digo de novo, de forma involuntária, porque não tem um procedimento de litígio ou que permita trazer com a rapidez necessária, né, o retorno desses bens desviados, porque tudo demanda muito tempo, e quando nós estamos falando de inventário, são os processos mais demorados que nós conhecemos e são os processos em que, às vezes, os herdeiros já são também pessoas de idade, e essas pessoas de idade vão falecendo, e aí, então, se abrem sucessões contínuas ou contíguas em relação àquela sucessão, e nós temos aí, de repente, um processo com um emaranhado, né, de espólios e com um emaranhado de herdeiros, e isso, evidentemente, é um prato cheio, me perdoem essa expressão popular, é um prato cheio para que se consiga, né, desviar e consagrar ou consolidar as fraudes construídas ao longo do tempo. E também não precisa muita mágica, talvez a fraude mais comum seja uma subavaliação dos bens num processo de inventário. Então, se as pessoas não estão atentas, ingressam os bens que interessam subavaliados e ingressam os bens que não interessam superavaliados, porque, então, nesse jogo de avaliação, com o descuido, e também um grande problema, porque às vezes os litígios são silenciosos, a ganância é silenciosa, e os herdeiros, então, em conjunto, contratam todos o mesmo profissional, e às vezes um profissional está tratando mais dos interesses de A e menos dos interesses de B, e quando se dão conta, nessa movimentação de subavaliação e de superavaliação, foram-se embora, né, os direitos que as pessoas deveriam ter. Mas, recordando apenas, porque eu estou aqui tentando correr, porque não sei quanto tempo ainda me resta, né? Mas essas ações de investigação de paternidade, de competição de herança, são um bom exemplo de como a nossa legislação precisa ser melhor construída, né? Porque a investigação de paternidade, vejam vocês, se eu faço apenas a investigação de paternidade com o falecido vivo, aliás, perdão, com o investigado vivo, né, este investigado está sendo previamente avisado de que um dia, quando ele vier a falecer, já tem um herdeiro pré-reconhecido, previamente reconhecido, que pode ter ganho pensão alimentícia, mas que talvez essa pensão alimentícia vai ser descontada ao longo da vida dele pelo desvio dos bens que comporiam o seu quinhão hereditário. Então, é um aviso que se faz, por isso que muitas vezes ninguém investiga a paternidade em vida, só depois da morte. E isso diz respeito tanto à investigação de paternidade biológica quanto à socioafetiva, porque os interesses aí estão mais ou menos identificados, têm o mesmo propósito. Alguns têm direitos escusos e outros têm direitos claros, presentes, óbvios, mas que, quando existe esse aviso prévio de uma ação de investigação de paternidade, acontece exatamente essa dificuldade da vida inteira, as pessoas tentando, né, fraudar, e a vida inteira eu não consigo acompanhar. Eu não consigo acompanhar, por exemplo, quando se usa a pessoa jurídica, né? Então, eu tenho uma empresa, esta empresa, paulatinamente, vão nela ingressando os meus filhos, os filhos preferidos, e aí, então, os filhos preteridos ficam de lado, e aí, com o tempo, essa empresa, eles mesmos adquirem cotas de terceiros, com um jogo, uma triangulação de pessoas que ingressam nessa sociedade com o único propósito de fazer parecer que essas vendas não foram diretas de cotas de pai para filho preferido, e sim para um terceiro, que é uma interposta pessoa que adquire essas cotas e depois vende para os filhos, ou seja, toda essa triangulação ela vai sendo construída ao longo dos tempos. E aí eu me pergunto, como é que eu vou acompanhar, como é que eu vou fiscalizar as transações, os negócios feitos uma vida inteira por alguém que morreu lá depois aos 60, 70, 80 anos de idade? Como é que eu vou buscar fazer a pesquisa de tudo que foi antecipado em termos de adiantamento de herança, dissimulada através de compras e vendas ou compradas diretamente em nome do
filho preferido ou da pessoa preferida, ou como é que eu vou acompanhar as negociatas feitas através de falsas relações estáveis, com datas retroativas, com efeitos retroativos. Em suma, o que eu estou tentando aqui construir é apenas, no pouco tempo que nós temos ainda, é construir a ideia de que no direito ou no âmbito do direito sucessório, essa pesquisa, essa identificação da ocorrência da fraude se torna muito mais difícil, né? Se considerarem, por exemplo, né, na união estável, que a pessoa morre ou que a pessoa faz transferências e não informa a existência de um companheiro e depois, então, anulam, como recentemente fez o Superior Tribunal de Justiça, anulam todo o processo de inventário porque a companheira que existia não foi nem lembrada no processo de inventário porque não há registro daquele relacionamento afetivo, mas são todos os obstáculos que eu construo e coloco aqui, né, de uma forma mais genérica para que a gente saiba que, infelizmente, talvez o que nós mais estejamos necessitando no processo brasileiro é uma lei específica, uma lei processual que trate exatamente da partilha de duas situações, tanto no âmbito do direito de família, porque no âmbito do direito de família a partilha é feita pelo procedimento do inventário, o que é um equívoco enorme, porque o direito de família não tem um procedimento próprio de partilha, como no processo de partilha, que é do inventário, da sucessão, ele é inoperante e ele é ineficaz quando acontecem, como acontece a miúde, essas situações de fraude presentes nos processos de inventário. E aí, então, nós entramos num poço fundo, sem fim, e que, então, dele nós não conseguimos sair, salvo que façamos acordos, como todos nós conhecemos, em que as nossas perdas são pura e simplesmente convalidadas, né? Porque eu acabo tentando, então, evitar que eu perca o resto que me sobrou, porque aí todos nós sabemos que, através do uso abusivo, indevido da pessoa jurídica, ou através do uso abusivo, indevido de interpostas pessoas físicas, nós conseguimos manipular mais ainda o desvio desses bens. E mais ainda manipulável é quando eu conto com a vida inteira para fazer esses arranjos que depois, então, passado muito tempo, torna muito difícil a correção disso, né? Falamos aqui também em planejamento sucessório. O planejamento sucessório é algo lúdico, é algo bom, quando é feito para o bem, mas também tem muita gente que usa o planejamento sucessório para planejar como é que ele vai excluir este ou aquele. E aí pode me perguntar, eu já estou terminando, professor Eduardo, porque eu sei que eu já estou passando do tempo, mas pode me perguntar, ora, se nós considerarmos, né, que, me lembrei antes de terminar, né, a doutora Vivian falou da questão da sonegação, né, lá no direito sucessório existe uma pena para a sonegação, no direito de família, na partilha do direito de família, não existe uma pena, né? A pena é a perda dos bens tentados sonegar. Imagine você se tivesse isso no direito de família, todo marido, toda esposa que tentasse sonegar a ameação ou que tentasse desviar a ameação do outro cônjuge ou do outro companheiro. Se ele perdesse essa ameação que ele tentou desviar, vocês acham que haveria ainda movimentação no sentido de que as pessoas sonegariam com o risco enorme de perderem a sua ameação ou parte preciosa da sua ameação? Claro que não. Mas é que acontece exatamente isso, já que eu estou falando subjetivamente das fraudes, é que tanto no direito de família quanto no direito das sucessões não existe, como disse antes, nenhuma lei que regulamente especificamente, né, e que busque a pesquisa e que busque e procure coaptar esse tipo de fraude. Além de não existir, são legislações que não estabelecem nenhuma pena, nenhuma punição, mesmo a de sonegados, né? Pouca gente vocês veem que é condenado com a pena de sonegação, porque tem que ser uma sonegação dolosa, etc. e tal, e esse dolo já fica difícil também de provar. O fato é esse, é que nós precisamos mudar a nossa legislação. Se não, e termina, doutor Eduardo, nós vamos continuar recebendo, como infelizmente não foi possível ainda verificar,
milhares ou centenas ou dezenas de perguntas, porque são milhares, centenas ou dezenas de situações que vão pontuando na vida prática de cada um de nós, na vida de cada um que está aqui assistindo esse nosso encontro, que trata da fraude no direito das sucessões, e que é apenas uma pequena amostra do que é possível fazer. E é uma pequena amostra que vai se desdobrando com outras formas de fraudar, porque o fraudador ele é muito mais dinâmico do que o legislador, porque até hoje o legislador não construiu absolutamente nada para estancar a fraude. Mas o fraudador, na medida em que ele vai descobrindo, né, que aquela fraude pode ou que foi descoberta, ele vai aperfeiçoando, né, a sua cepa e vai encontrando outras formas de fraudar. Então, eu encerro, doutor Eduardo, doutora Viviane e doutora Kézia, encerro, talvez, então, fazendo aqui, ou lançando um repto, que talvez a nossa função daqui para frente, ou em algum momento, seja exatamente essa, né? O que nós podemos fazer realmente de efetivo para que essa fraude não ocorra no direito sucessório com esse tempo todo correspondente à vida de quem fraudou, né? Primeira coisa que eu acho que nós precisamos ter é um mecanismo que viabilize, que é aquele que dizem que tem direito à legítima, que é aquele que dizem que, por ter investigado e procedentemente reconhecido a sua paternidade, que eles possam agir de alguma forma antecipada, preventiva, para efetivamente garantir o patrimônio e os bens que são facilmente desviados. Por quê? Porque entre nós graça o sentimento da impunidade, porque entre nós graça, lamentavelmente, no âmbito da família do direito das sucessões, esse ressentimento que, aliado à impunidade, faz com que cresçam os fraudadores e que se encolham os fraudados. Muito obrigado. Muito bem, professor Rolf. Obrigado. Brilhante suas colocações aí. Realmente, suas colocações foram bem pertinentes. Mas o problema no direito das sucessões, as fraudes, a impunidade, não é só, infelizmente, no direito das sucessões, né? A gente encontra essa situação aí em outras áreas aí do direito, como todos nós sabemos, né? Todas, né? Até você que até falar um pouco do teu livro, fala aí para nós aí, tem data já certa, tem um espelho da capa aí, não? Não, infelizmente não, até eu não me preparei, mas é um livro que já foi lançado, já tem na versão virtual. É que, infelizmente, deveria sair agora no final de abril, mas a editora, com a pandemia, ela está atrasando a entrega dos livros físicos. Perfeito. E a previsão, a data é de que até 7 de maio sairia da gráfica, né? Então, mas não é um livro que tem todas as informações que a doutora Viviane nos adiantou. Não é um livro que tem todas as informações que a doutora Kézia adiantou. Eu diria que é um livro que complementa o que elas disseram. Eduardo, a gente que conhece o Rolf sabe que até a nota de rodapé é rica em informação. Verdade. Porque ali não só toda a experiência, vasta experiência dele, mas a gente sabe de toda a dedicação de estudo profundo do Rolf. O Rolf sempre foi um pioneiro em teses. Sem dúvida. O Rolf trouxe aí a questão do desregar, né, Rolf? Há muitos anos, né? Eu acho que é fraude, né? Eu penso que foi um achado para quem sofre a fraude, né? Pois é, por isso que não imagina como é que era antes. E agora já é ruim, imagina como era antes sem a desconsideração. Assim, complementando um pouquinho o que o Rolf falou, né? A gente realmente está sempre atrás da fraude, né, Rolf? Esse é o nosso grande problema, e com todos os problemas que a gente conhece do judiciário, a morosidade, a dificuldade na produção da prova e tudo mais. Mas é fato que, sob o ponto de vista dos mecanismos para descortinar a fraude, a gente tem mais mecanismos agora do que nós tínhamos no passado, né? No passado, ainda mais quando a gente tinha aquela clássica divisão entre o homem sendo o detentor do patrimônio, o Rolf, que já advogou muito em favor de mulheres que foram preteridas em partilhas, que a gente sempre conversou muito sobre isso, era muito comum, né? Porque a mulher ficava completamente, ou a mulher, enfim, a filha, o filho, alijado de toda a gestão, e a pessoa, então, geria o patrimônio da forma como ela melhor achava e desviava também da forma como ela melhor achava que deveria fazer, né? Então, ainda hoje, a gente tem algumas, né, as medidas cautelares, os bloqueios de bens e tudo mais, mas dentro daquela ideia de que realmente, infelizmente, a gente está bastante ainda, a gente sempre perde essa guerra, né?
Aí que, nesse ponto, eu acho que o que nós temos ao nosso favor, como o Rolf também já bem colocou, e a Kézia também, é a natureza cogente mesmo das normas. Então, muitas vezes, a gente consegue demolir mesmo, né, a fraude que foi perpetrada, que foi feita, obviamente. O problema é o tempo que se leva para se chegar a isso, né? É porque a gente tem, às vezes, um procedimento de inventário consensual, e demora, às vezes, teoricamente deveria demorar 12 meses, e aí demora 2, 3 anos, 4, e é consensual. Você imagina numa briga onde depende da manifestação de um, de outro, o outro não se manifesta. Então, acho que realmente falta o mecanismo punitivo, né? Propriamente dito, para que não haja também a perda daquele bem, porque o bem vai se esvaziar, e aí não vai ter mais a função social daquilo, né? É verdade. Gente, eu vou dar uma chegada aqui nas colocações, tá? Se me permitem, sem querer ser indelicado, mas o tempo está avançando. Então, certamente a gente não vai conseguir colocar todo mundo aqui, mas vamos ver aqui. O Cláudio Rogério faz a colocação que é a seguinte: por favor, gostaria que fosse aprofundado a respeito dos mecanismos jurídicos adequados para aferir o destino do patrimônio de quem se suspeita de ter doado para um determinado herdeiro. Bom, isso já foi colocado, né? De certa maneira. Não sei se alguém quer fazer algum comentário, né? Não, rápido, só para... Na verdade, a gente tem que considerar se as negociações foram feitas entre pessoas que conhecem a fraude ou entre pessoas que não conhecem, se há um terceiro de boa-fé ou se ambos estão agindo de má-fé. Essa é a base de tudo, no meu modo de pensar, porque quando um deles está de boa-fé, é um pouco mais difícil de trazer de volta os bens que foram fraudados. Quando ambos agem de má-fé e é uma interposta pessoa física ou jurídica que está lá do outro lado, aí então a ação principal é a ação de inoponibilidade, ou seja, é uma ação que hoje nós conhecemos aqui através da desconsideração de personalidade jurídica, que nada mais é do que isso, uma ação que torna inoponível esta fraude em relação ao fraudado, a pessoa que sofreu prejuízo. Isto é mágico, porque antigamente a gente tinha que passar, dizia a Viviane, por ações, né, de ações paulianas e ações de anulação de fraude, envolvendo um sem número de pessoas. Então, hoje, a grande situação é essa: nós temos condições de discutir a fraude de maneira mais objetiva. E quando se discute a fraude, esse bem vem automaticamente de volta, se ambos estavam negociando com cunho fraudatório, ou então fica assegurada a compensação, preservado o direito daquele que adquiriu de boa-fé. E aí, então, com direito regressivo sobre aquele que fraudou. Basicamente, se não estou errado, é isso, mas aqui agora as doutoras vão me corrigir. Imagina. Eu só acho importante, Eduardo, vi que algumas perguntas, as pessoas perguntam muito sobre isso, né, os mecanismos e tudo mais. O que eu acho importante é a gente sempre ter em mente que a prescrição, que é um outro problema gravíssimo que a gente enfrenta para demolir esses atos, né, ela, na verdade, na grande maioria, assim, a gente tem que respeitar, obviamente, a regra geral das prescrições, mas ela tem algumas regras. Então, assim, é importante lembrar que prescrição não corre contra menor, então, às vezes, você tem o herdeiro menor ali envolvido, então, contra ele não corre prescrição, para você poder fazer os atos anulatórios, ou, né, os atos que visem buscar o patrimônio. E outro que, na verdade, essa equalização toda, ou a verificação toda disso, vai se dar sempre a partir do óbito do autor desse patrimônio, né? Porque antes disso, a gente tem uma certa dificuldade, e era essa crítica bem colocada que o Rolf fazia, né? Como se impedir que, em vida, essa pessoa pratique esses atos fraudulentos, que a gente só vai poder depois fazer um levantamento disso por ocasião realmente do óbito, né? Perfeito, Viviane. Você colocou também a questão da demora, né, que também aí vira, né? Essa fraude acaba se consumando quando ela é constatada, é difícil até de ela ter um efeito prático no seu desmanche. Mas, seguindo aqui, até porque vou ter que selecionar alguma coisa aqui. A Neide Elias Costa, quando alguém faz segundo testamento revogando o primeiro, o excluído imediatamente, interdita o testador sem provas, configura fraude? Aí, não sei se...
Não necessariamente, né? Não necessariamente. Mas tenho que considerar que tudo pode ser instrumento de fraude. Agora, eu tenho que verificar as intenções das pessoas e onde é que elas chegaram e se alguém ficou prejudicado por essa movimentação. Então, nem tudo é fraude, mas tudo pode servir para fraude. Eu vou fazer uma última colocação, então, aqui, gente, porque senão já são 6 horas da tarde, da Aparecida Barbosa. Eu vou botar Barbosa, começou Barbosa, vou beneficiar ela mesmo. É nepotismo. É uma fraude. A criação família, de uma coisa holding de familiar... Oi? Isso é coisa de família. Exato. A criação de uma holding familiar com o objetivo de deter e explorar o patrimônio fechado pode caracterizar fraude contra terceiros credores? A incidência ou redução de carga tributária? Não sei quem... Deixo para as moças. Não, assim, a holding, assim, a primeira coisa é dizer que a holding ela é absolutamente lícita, a constituição de holding, né? É aquilo que a gente estava falando no início. E a holding, muitas vezes, ela é criada, assim, com base também no planejamento tributário, também lícito. Então, é possível, sim, a depender da operação que as empresas fazem, a depender do estado onde a pessoa está constituindo a holding, a gente vai ter determinada legislação tributária que incide ou não. Então, a gente sabe que entre os estados, o Brasil, por exemplo, tem a autonomia do ITCMD, que incide sobre as doações, incide sobre as heranças. Mesmo, por exemplo, dentro do estado de São Paulo, a compra e venda, aqui a gente já tem tributação diferente entre as diversas cidades. Então, você tem uma legislação tributária que, a depender de onde você vai constituir essa sociedade, essa holding, e a depender da forma como ela é constituída e da operação que ela vai ter, né, as outras empresas, a operação que as outras empresas vai ter, e de como você vai verter o patrimônio para dentro dessa holding, a constituição, é possível que você tenha um planejamento sucessório bastante econômico, ou mais econômico, do que deixar isso para um segundo momento, né? Agora, eu não consegui entender exatamente a pergunta dela, Eduardo. Por um outro lado, sim, você pode ter exatamente essa mesma configuração, ainda feita dessa maneira, mas que tenha na sua estrutura, de alguma maneira, lesado o direito de algum dos herdeiros. Atingiu a legítima ou desviou o patrimônio que preteriu um ou outro herdeiro, estaria sujeito, independentemente da estrutura que ela é criada, estaria sujeito a uma nulidade, enfim, ou uma ação como uma desconsideração que venha a buscar esse patrimônio de volta para o patrimônio da pessoa e aí ser feita a divisão igualitariamente, né?